Isabel Vaz, Rui Moreira de Carvalho e João Cantigas Esteves são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. Rui, começando, antes de olharmos para a Europa, olhando para a situação portuguesa e para os dados que saíram ontem do Boletim de Inverno do Banco de Portugal, conseguimos, perante esses dados, perante os outros números que são conhecidos, visualizar 2012 sem mais austeridade? Boa noite. Enfim, todos estamos à espera de mais austeridade. Portanto, acho que é claro para nós, perante o contexto internacional e perante aquilo que se observa nas famílias, que de facto vai ser um ano muito difícil. Em termos de números, por aquilo que é colocado, é necessário retirar à despesa deste ano 5,8 mil milhões. Isto ainda antes dos famosos 500 milhões que foram identificados por causa da transferência do Fundo de Pensões da banca. Portanto, o Governo já anunciou a passagem de 4,5 para 5,4, ou seja, que tem a ver com essa questão da banca e com a questão da saúde, mas há qualquer coisa como 5,8 mil milhões a que é preciso retirar. ir recuperar. Portanto, aonde ir buscar esse dinheiro é a pergunta que se coloca. E será que é possível atuar a isso ao do lado da despesa? Eu acho que aí vai haver mais do que o que é possível, ou seja, vai haver um processo normal de renegociação que vai ter que ser feito com serenidade no tempo certo. Renegociação com a Troika. O que é normal, a relação entre o devedor e um credor, que pode passar por calendarizar de uma forma diferente o processo. Nós já temos uma evolução na taxa de juros, ou seja, eles já diminuíram, depois do acordo, eles já diminuíram 10 pontos de base, portanto 1%, o que já é significativo. E agora espera-se fevereiro para, de facto, que a próxima meta é o mês de fevereiro. Nós cumprimos com aquilo que estava previsto, em termos quantitativos. O modelo não foi o mesmo, mas em termos quantitativos nós cumprimos. E, portanto, será razoável nós termos, digamos, um processo de aceitar uma diferença neste indicador que é o déficit, que é o que está a ser discutido. Basta dizer que Espanha anunciou agora também uma revisão em baixa de 6% para 8%. Portanto, pensar razoável, nós colocarmos o nosso déficit a coisa como 6% no final do ano, ou seja, nós temos que procurar a coisa... Isso pode ser um valor aceitável pela Troika, não é? O que é aceitável, o mundo está diferente do que estava em maio, e está diferente para pior. Portanto, o bom senso manda que se chegue a um acordo. Agora, não vale a pena anunciar que vão fazer um acordo. O pressuposto é fazer aquilo que está contratualizado e depois, dentro do normal de um processo negocial, no sítio certo e no tempo correto, fazê-lo. João Cantigas Esteves, quando olha para este Boletim de Inverno do Banco de Portugal, que fatores é que mais o preocupam para este ano de 2012? Bom, naturalmente que é um ano difícil, já sabemos. As preocupações continuam, de certa forma, a ser as mesmas. É, obviamente, a questão do crescimento. Temos, naturalmente, um ano de recessão. E é também o desemprego, que também, naturalmente, que vai aumentando. Agora, relativamente à questão da austeridade, eu acho que temos que continuar a ter presente aquilo que foi dito logo no início deste governo, que é tudo teremos que fazer para, efetivamente, não falhar estas metas e continuo a pensar que estamos numa fase em que devemos ainda privilegiar este esforço, este empenho e, do meu ponto de vista, é prematuro pormos já em cima da mesa hipóteses mais concretas de renegociação. Agora, ontem mesmo e ontem, o Sr. Ministro das Finanças fez algo que eu penso que merece algum relevo, que tem a ver com isto, que foi uma nova lei relativamente à assunção de compromissos e dos pagamentos em atraso. Porque eu julgo que o que está aqui é, primeiro, uma longa tradição, infelizmente má, de uma coisa que saiu da gíria, mas que importa lembrá-la, a chamada de desorçamentação, que andamos aqui anos e anos numa lógica de desorçamentação. E eu penso que este continua a ser um grande problema, que é, continua a cair e vão caindo, digamos assim, despesas, que na lógica das contas públicas não eram evidenciadas, mas elas existem. O Sr. Ministro das Finanças ontem deu um número, que se cruza com este, que em junho as dívidas superiores a 90 dias eram 5 mil milhões de euros. A 90 dias. 5 mil milhões de euros. E, portanto, inverter esta tendência, inverter esta assunção quase automática de despesas, ou seja, este estancar desta ferida tem sido muito difícil. A lei que ontem foi proposta, lá está, vem claramente no bom sentido. Que é, no fundo, dizer que não é possível assumir compromissos que não estejam claramente identificados com a receita respectiva nos próximos 3 meses.
Isto é, no fundo, tentar amarrar, uma vez por todas, as despesas, a assunção de compromissos, amarrá-las com aquilo que sejam as nossas receitas disponíveis. Ora bem, claro que isto é muito difícil de ser feito, mas tem que ser feito, porque nós continuamos a ler todos os dias. Hoje também havia uma notícia, penso que no público, relativamente ainda a um descontrolo da área da saúde. Quer dizer, aparece mais uma vez ligado aos hospitais. Aliás, o Ministro, quando refere e ilustra esta questão das contas em atraso, identifica claramente 3 setores: as autarquias, as regiões e a saúde. E já agora, se calhar, nós podemos acrescentar na nossa iniciativa os transportes, que também é crónico. São setores crónicos. E, portanto, este eu acho que é o problema, é que, efetivamente, tem havido uma forma de estar, uma forma de rigor, que, no fundo, é pouco transparente e não dá a ideia daquilo que, efetivamente, tem que ser feito. E, portanto, isto quer dizer que é um orçamento todo ele com muito risco, porque não está ainda estancada a ferida, as ditas reformas ainda estão longe de aparecer, portanto, esta inversão ainda não é claramente uma realidade e não é evidenciada. Portanto, desse ponto de vista, é preciso fazer muito e, portanto, concordo muito, temos de estar preparados, porque, entre aspas, vai havendo surpresas que vão surgindo, e continuo a pensar que, neste momento, temos de continuar a privilegiar. E não há folga nesta altura para essas surpresas. Aliás, esse discurso cai em pouco mais de 15 dias. Isto é, passado 2 semanas, já estamos exatamente a falar do déficit maior do que aquilo que é. A famosa discussão da folga das almofadas cai numa semana. Que isto também é grave, porque o discurso, por vezes, vai para terrenos que são completamente absurdos. Uma última nota também com isto, ainda que se prende com esta forma de estar. Também temos ouvido muita pouca notícia, não sei se isto é bom ou se é mau, receio que seja mau, das famosas parcerias público-privadas. Ou seja, aquele universo gigantesco. Também não tem havido muitas notícias sobre isso. Não sei se está a correr bem, se não está, se ainda estamos numa fase de algum levantamento, mas tudo isto, efetivamente, faz com que realmente os militares que era uma área que a Troika queria atacar. E terá que atacar, acrescento eu. Ou seja, eu acho que esta lógica que falei no início de desorçamentação, que infelizmente foi muito generalizada, como é o caso das PPPs. Uma coisa eram PPPs iniciais num setor ou noutro e, de repente, utilizar aquele mecanismo um pouco de forma alargada. E, portanto, esta lógica que vingou sistemática de desorçamentação vai agora aparecer a fatura. E na lógica da contabilidade pública, não é verdade, a fatura agora aparece e vai, obviamente, aparecer no déficit, etc., porque agora que vem os pagamentos que o Estado vai ter que cumprir, como disse o Ministro, 5 mil milhões. Isabel, mas, por exemplo, num setor como o da saúde, que, como dizia o Cantigas Esteves, é crónico, é possível invertermos esta tendência e este hábito com alguma celeridade? É assim, eu acho que tudo é possível. Agora, é evidente que vão ter que ser feitas escolhas, e escolhas difíceis, não é? Desde logo, vamos ter que ver muito bem o que é realmente fundamental ser pago pelo Estado e aquilo que não é. E é bom que entremos nessa discussão muito rapidamente e de forma muito pragmática para que não continuemos a pensar que é possível pagar tudo e depois, na realidade, não há dinheiro para pagar tudo. E depois começamos a cometer injustiças sociais gravíssimas, e este não é? É um setor que se presta a muitas polémicas. Exatamente. Também, não é? E agora, algum aproveitamento político. Desta semana, sim, aproveitamento político e tal, mas, por exemplo, desta semana ou na semana passada, já está a haver uma grande discussão, como se fosse a maior prioridade do mundo, o tema da barriga de aluguer. Quer dizer, não é uma prioridade. Quer dizer, quando nós começamos a não ter dinheiro para fazer cuidados básicos à população, quer dizer, a barriga de aluguer, por muito respeito que eu tenho, e sou mulher e, portanto, não posso ter maior compreensão pelo tema da infertilidade e por isso tudo, mas, de facto, não é prioritário. Tenham paciência, não é prioritário. E, portanto, nós temos que nos convencer que vão ter que ser feitas escolhas muito difíceis, que é preciso saber fazê-las muito bem, com a cabeça fria, e não vai ser possível pagar tudo como até agora. Porque senão é impossível. É impossível. Bem como também há reestruturações e reorganizações a fazer nos cuidados de saúde. É preciso, de uma vez por todas, fazer frente aos brutais interesses instalados neste setor que estão dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, etc., mas sobretudo aqui muitas direções de serviço que vão ter que acabar, porque vão ter que ser reorganizados os serviços, vão ter que haver fusões de hospitais, vão ter que fechar hospitais em sítios, obviamente, nomeadamente nas grandes zonas urbanas de Lisboa e do Porto. Não podemos ter hospitais a trabalhar abaixo dos seus níveis máximos de eficiência. Eu recordo que se Santa Maria tivesse que trabalhar ao nível
máximo da sua eficiência, não era preciso tantos hospitais em Lisboa. Portanto, ou seja, é preciso uma vez por todas, há muito desperdício e, portanto, nós temos, quer dizer, porque é um desígnio nacional, porque nós não podemos passar a vida a bater no peito, a defender o Serviço Nacional de Saúde e todos temos direito à saúde, etc. E depois, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas que dizem isso, ao mesmo tempo não se consegue fechar um hospital, não se consegue reestruturar nenhuma oferta, não se consegue poupar nada, como se não houvesse amanhã. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde passa por uma encruzilhada, na minha opinião, neste momento, talvez a mais grave desde a sua criação, em que é preciso, efetivamente, olhar de frente e fazer escolhas muito difíceis. E só com essas escolhas difíceis é que vai ser possível, obviamente, atingir estes objetivos. Não há volta a dar. Agora, se não escolhas se fizer... difíceis é o que este Executivo vai ter de fazer em todas as áreas, não é? Ao longo de 2012, tendo em conta dúvida, este... Em 2012, em 2013, quer dizer, continua a dívida a aumentar loucamente e é preciso ver o que é que se passa, não é? Das áreas de principal preocupação, prioridade para 2012 deve ser atacar o desemprego, se possível. Vamos lá ver. Obviamente que do ponto de vista de grandes objetivos, obviamente que o desemprego e o crescimento económico, obviamente que é a prioridade da agenda. Agora a questão é, isso é o objetivo. Agora as prioridades têm que ser como é que se chega lá. Como é que é o caminho, não é? E isso é que objetivamente tem que se atacar. Nós temos tido estas semanas. É engraçado que eu olhei para toda esta polémica do Grupo Jerónimo Martins numa ótica completamente diferente, porque quando nós começamos a ver grandes empresários do nosso país dizerem com tristeza, e eu que sendo também uma pessoa que está no setor privado e sinto isso todos os dias, de facto este país trata mal o setor privado, as pessoas parece que têm ódio a quem tem sucesso, a quem consegue criar emprego e ao mérito, e de facto isso é uma mentalidade que nos vem de séculos e séculos, que eu não sei como é que nós vamos conseguir ultrapassar. E há pessoas neste país que continuam a achar que os bancos é para falir ou para não fazerem a sua função, que os grandes empresários é para serem vilipendiados. Esta operação não serviu aqui como um sinal de alerta? Não serve pelo contrário. Portanto, às vezes parece que não aprendemos nada com o pós-25 de Abril, aqueles anos loucos do PREC, etc., em que se destruiu completamente o tecido empresarial neste país. Parece que não aprendemos rigorosamente nada com a história e este país continua, de facto, a não ser amigo do empreendedorismo e do setor privado e de quem, de facto, pode desenvolver a economia. E enquanto nós tivermos esta mentalidade e de ataque cerrado e de não deixar desenvolver, de empatar o investimento, de facto, não se ter um país virado para um menor Estado e um maior enriquecimento da economia, eu não sei como é que nós vamos ter mais emprego e mais crescimento. Acho completamente impossível. E isso é realmente... Eu, esta semana, todo este tema da Jerónimo Martins angustiou-me por ver um homem um grande senhor da economia portuguesa, de facto, dizer com tristeza que o nosso país não gosta do setor privado. E, de facto, é verdade. As pessoas, à primeira... logo, sem saber, inclusive, e falam até inclusive sem saber, que é outra coisa que me faz imensa impressão no nosso país e não vale a pena, porque toda a gente manda habitados sem saber nada do que é que está a falar, e é vilipendiar sistematicamente quem cria emprego e quem exporta e quem cria riqueza. E, portanto, aliás, a mudança da China foi aquela famosa frase do Deng Xiaoping, que é: queremos ser ricos. Portanto, e nós mudámos também o cultural. Mas é precisamente de acordo. Mas há dois dados das projeções do Banco de Portugal, da Guarda de Inverno, que são interessantes, que é o ponto de viragem que muito bem refere a Isabel, que é a balança de bens e serviços em 2012 já vai ser positiva este ano. Ou seja, o que é que nós produzimos já é mais do que aquilo que nós consumimos, em 0,3. E para o ano, em 2013, já vai ser 2,4. Já estamos a criar valor, portanto, já estamos a criar riqueza. E pela primeira vez que eu me recorde, a balança corrente e de capital também vai ser positiva, 0,8. Ou seja, sem a famosa remessa dos imigrantes. Né? Ou seja, está-se a arrumar aí a casa para o futuro. Por isso é que dizia muito bem, vamos saber o que é que são indicadores do desemprego. Quer dizer, se é desemprego apenas ganhar 50 euros cada pessoa, claro que não há desemprego, mas depois ficamos ali a pastar. Não é? E às vezes é importante recuar para poder avançar melhor, mas é preciso saber recuar. O último dado positivo, e aí o professor Cantigas Esteves colocou, e talvez seja a grande diferença,
analisando a projeção de inverno, há aqui uma descida no consumo público de 2,9%. Portanto, das projeções do Banco de Portugal, o Governo sugeria 12%. Ou seja, o Governo está preparado, segundo as projeções de há 2 meses, de ser algo muito, muito mais radical do que aqui. Agora, o que falta saber é se há contratos assinados que obrigam que seja, de facto, 2,9%, como o Banco de Portugal está a sugerir. Porque é uma discrepância grande. É uma discrepância. É isto que vai dar a grande diferença entre os famosos 2,8% e este 3,1%. Pronto, mas é de facto nisto. Agora falta saber, como bem colocou o professor Cantigas Esteves, o que é que está debaixo da mesa que nós não sabemos. Portanto, este efetivo cultural vai demorar um tempo a corrigir. Agora tem que haver a responsabilização. Responsabilização através da transparência. Portanto, o que é que vai acontecer for haver um acompanhamento, né, uma monitorização do processo e depois transparência. E consequências. Se correr bem, as pessoas devem ter mérito, devem ganhar dinheiro, devem ganhar 40, 50 mil euros, ou o que for. Enfim, dentro do bom senso, de não haver socialmente discrepâncias. Mas o que for. Agora, devemos procurar o mérito e não nivelar por baixo, que somos todos iguais, somos todos coitadinhos. É mais uma questão cultural. E o modelo de crescimento não pode ser baseado no consumo e tem que ser baseado, de facto, em criação. Mas aqui já sugere mudança. Também outro indicador muito interessante, que era o potencial de crescimento. A segunda trimestre seguinte, que ele inverte. O que é que quer dizer? A formação de capital fixo. Ou seja, a formação em equipamentos, o investimento em equipamentos dos empresários não está a cair tanto como isso. Agora, estamos em patamares muito baixos. Mas pela primeira vez ele está a inverter, ou seja, o índice potencial de crescimento sugere que dentro de 3 ou 4 trimestres nós já tínhamos ritmos de crescimento já com algum, digamos, significado, que não aconteceu a última década. Os 10 anos foi 0,7, mas se incluirmos a 11 anos, portanto, entre 2000 a 2011, foi 0,3%. Foi a média de crescimento ao ano. Portanto, isso não pagou o custo de capital. A tal década perdida. Rui, e já que falamos em crescimento, essa também é uma palavra que se começa a ouvir um pouco por toda a Europa, depois de um ano marcado apenas pela palavra austeridade. Ainda assim, esta agenda do crescimento que não se fala agora... Não foi palavra de austeridade. É tarde demais que chega? Nunca é tarde demais corrigir um erro. Nunca é tarde demais. A palavra inicial era o plano de competitividade. Era o famoso plano de estabilidade e competitividade. Portanto, é que nós esquecemos chamamos competitividade de gastar dinheiro, de passar cheques. E depois vamos à austeridade, como quem não me deixam pagar um bom jantar. Há sempre um motivo para fazer uma despesa, desde que alguém se responsabilize. Faltou alguém para pagar a conta depois. Não, somos nós, é nossa a conta. É como comer, levantar e ir-se embora. E fazer um curso lá fora e depois alguém que fica cá a pagar a despesa. É o que está a acontecer. O que está a acontecer é nós deixarmos uma herança para os nossos filhos que é uma dívida. Sabe, as dívidas também transmitem, não é só os ativos. Se eu morrer com dívidas, alguém vai ter que suportar aquelas dívidas. Portanto, não é preciso fazer grandes cursos, é preciso viver a vida em função da responsabilização e dos cuidados que nós aprendemos quando alguém nos ensina, que é a responsabilização e toma cuidado com aquilo que estás a fazer. E a Europa está a aprender agora precisamente essa responsabilização. João Cantigas Esteves, nota-se que a Europa arranca para 2012 um pouco mais dividida. Temos ouvido de vários setores e hoje ouvimos o próprio primeiro-ministro italiano a criticar este duo Merkel e Sarkozy, dizer que esta não é a maneira de liderar a Europa. Não, ora bem, de facto está-se a desbravar um caminho relativamente novo, porque tudo isto, digamos assim, é diferente do que temos tido, mas eu continuo a pensar que o que é importante, em vez dessa troca de mimos e de piropos, é primeiro cada país concentrar-se muito, muito bem naquilo que tem a fazer. Cada trabalho de casa de cada país, se for feito, é excelente. E, portanto, infelizmente, por vezes, é muito mais cómodo culpar A, B ou C, o vizinho, e não fazermos o nosso trabalho de casa. Exatamente. E veja-se o caso da Itália. A primeira coisa que a Itália teria que dizer é que demorou 10 anos a começar a fazer aquilo que devia fazer. E este é um problema que vai surgir em 2012, porque espero eu que seja, no fundo, o primeiro ano a sério, pós-crise, onde os países mais ou menos estão a fazer o trabalho de casa. Vamos ver se resulta. Porque até aqui, até ao limite, tem havido ainda uma tentativa, bom, se calhar não é preciso, se calhar há almofadas, e portanto, eu acho que, e o caso da Itália é flagrante, porque a Itália foi preciso chegar mesmo à beira do abismo para finalmente tomar medidas, etc. E essa é uma questão. Claro que isto levanta uma questão de fundo. Eu há até aqui um tema que, se me permite, que eu
eu tenho refletido muito porque tenho ouvido, nomeadamente, pessoas que, obviamente, os portugueses conhecem bem e respeitam, mas, nomeadamente, o presidente Mário Soares, crítica recente, novamente, dos políticos, que já não há políticos há muitos anos, e eu, quanto mais penso no assunto, eu questiono, de facto, onde é que tiveram os políticos maus. Porque, de facto, houve aqui gerações no passado, 20, 30 anos, que fizeram este sistema, um sistema que era completamente insustentável e impossível de manter, e agora os políticos atuais estão a herdar um sistema claramente que falhou. Ou seja, eu começo a ter Os dúvidas... alicerces não eram sólidos. Ora bem, exatamente. E eu começo a ter dúvidas onde é que estão os maus políticos. São os de agora que herdaram um sistema completamente insustentável e impossível de manter, num despesismo absolutamente inaceitável, em que claramente a Europa perdeu competitividade, mas não perdeu agora. Nos anos 90 houve a famosa Agenda de Lisboa, que era o assumir por parte da Europa que a Europa estava a falhar e tinha falhado. E daí haver a tal agenda da competitividade. Ou seja, e vejo com muita apreensão agora políticos dessa altura criticar os atuais, não há lideranças, quando começa a suspeitar que os políticos que falharam foram exatamente esses, ao propor e ao apresentar aos vários eleitorados, à Europa em geral, um modelo absolutamente insustentável, impossível de manter, até egoísta do ponto de vista geracional, e agora os políticos atuais herdaram e não têm tido a frontalidade de o dizer abertamente. Que se calhar o problema é um problema de raiz do desenho do modelo europeu, que foi exatamente cimentado há 2, 3 décadas atrás. E este é um problema que os políticos atuais, enfim, se calhar ainda com alguma contenção, não o dizem abertamente, mas é disto que se trata. É de um modelo que falhou e que vai ter que ser repensado e refeito, e naturalmente com muitas resistências que estamos a ver, nomeadamente nos pais fundadores desse sistema, que agora têm afirmações que eu não considero muito felizes, que é exatamente passar um atestado de incompetência aos políticos atuais, quando, do meu ponto de vista, é óbvio que foi um sistema que falhou e foi um modelo que falhou com as políticas, supostamente, desses políticos, enfim, que aparentemente, por vezes, apregou como sendo bons. Não é? Isabel, mas tem esperança em relação à Europa para 2012, tendo em conta todo este desentendimento entre os políticos atuais, os políticos mais antigos? Alguém se vai conseguir entender à Europa, este ano? Eu acho que vai ser um ano complicado. Bom, para já vamos ter eleições americanas. Portanto, que é aquele circo habitual que não sei bem o que é que bem vai sair dali, não é? E isso vai condicionar politicamente a Europa também. Depois é preciso ver que a senhora Angela Merkel vai ter a França em eleições. A Angela Merkel já tem outubro, mas com índices de popularidade fantásticos. E, portanto, atenção, avise... Não vai mudar muito a rota a partir Exatamente. Portanto, cartão amarelo aos cidadãos europeus, porque os alemães estão a achar bem o que a senhora Angela Merkel está a fazer. Portanto, não estou muito otimista, não. Devo confessar que acho que temos que continuar a fazer o nosso trabalhinho de casa e apertarmos muito bem, que era para, como dizia o Rui no início do programa, de podermos sentar-nos à mesa das negociações, mostrando que somos capazes de ter um caminho para lá chegar, porque não estou a ver outra forma. Portanto, independentemente do que vai acontecer na Europa, eu acho que nós não temos outra forma que é fortalecermos-nos para essa negociação. Ou então vamos ficar a comer relva as próximas décadas, não tenho a mais pequena dúvida. Portanto, acho que temos que fazer o nosso trabalho em casa, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. E é com essa nota que terminamos esta nossa conversa. horror. Não será mais animadora. Isabel, Bom João ano. Cantigas Teves e Rui Moreira de Carvalho, obrigado pela presença neste Closing Bell.